Salmo 91 contra a inveja, que fecha a boca de todo invejoso, oração forte para usar hoje. Quando a inveja se levanta sem motivo. Você sente quando algo muda no ambiente. Há momentos em que você entra em um lugar e percebe que o ar pesa, mesmo sem ninguém dizer uma palavra. Existem dias em que você compartilha uma conquista simples e, em vez de receber um sorriso verdadeiro, percebe o olhar desviar, o silêncio crescer, a expressão endurecer. Há situações em que você sente no seu espírito que alguém não ficou feliz com a sua alegria, com o seu avanço, com a sua vitória. Você não vê um ataque aberto, não há confronto direto, mas há uma resistência silenciosa que tenta tocar sua paz. É como se uma sombra tentasse apagar o brilho do que Deus acendeu em você. Muitas dessas batalhas não são travadas com gritos, nem com discussões, nem com inimigos declarados. São batalhas que surgem através de intenções ocultas, comentários disfarçados, olhares carregados. A inveja dificilmente chega anunciada. Ela aparece em silêncio, se infiltra no coração de quem não consegue suportar ver o que Deus está fazendo na vida dos outros. E você sente quando ela se aproxima. Não é impressão, não é imaginação, é discernimento. É o espírito entendendo aquilo que a mente ainda tenta ignorar. A inveja se levanta quando você começa a crescer, quando portas se abrem, quando Deus te ergue de maneiras que outros não esperavam. Ela surge quando a sua luz expõe a escuridão interior de quem prefere comparar em vez de celebrar. Às vezes, é alguém próximo. Às vezes, alguém que nunca demonstrou problema algum. Outras vezes, alguém que até te ofereceu um sorriso, mas que por dentro não suportou te ver avançando em áreas onde ele próprio não conseguiu prosperar. E você sente isso no peito. Você percebe quando o ambiente muda, quando a energia pesa, quando a palavra vem torta. E talvez você tenha tentado justificar. Talvez tenha dito a si mesmo que isso é exagero, sensibilidade demais, impressão equivocada. Mas a verdade é que existe uma realidade espiritual por trás desses movimentos invisíveis. A inveja não é apenas uma emoção humana, é uma força que tenta paralisar, enfraquecer, confundir, diminuir o brilho de quem Deus está levantando. E quando ela se manifesta, ela tenta abrir brechas na alma, tenta instalar cansaço, dúvida, insegurança. Tenta fazer você acreditar que está sozinho. Mas hoje você está aqui, diante desta oração, porque Deus viu aquilo que você não estava conseguindo explicar. Ele percebeu o peso que se formou sobre você. Ele ouviu o silêncio carregado que te cercou. Ele viu a sombra tentando tocar o que ele mesmo edificou. E por isso, antes de qualquer palavra deste vídeo, antes de qualquer oração, antes de qualquer verso do Salmo 91, eu quero que você entenda uma verdade profunda. A inveja não tem autoridade sobre quem é coberto pelo Altíssimo. Hoje, Deus não vai apenas te fortalecer, Ele vai te blindar. Ele vai fechar a boca da inveja antes que a palavra seja dita. Ele vai calar a intenção maligna antes que ela se transforme em arma. Ele vai te cobrir de tal maneira que o invejoso não encontrará caminho para te atingir. O Salmo 91 não é apenas proteção contra perigos visíveis. Ele é proteção contra aquilo que se levanta em silêncio. Ele é o escudo que Deus coloca entre você e toda intenção contrária. Ele é a resposta divina contra olhares que ferem e contra palavras que tentam te diminuir. E hoje, nesta oração, você não vai apenas ouvir o Salmo 91. Você vai experimentar o Salmo 91. O mal não terá voz sobre você. A inveja não terá espaço na sua vida. A sombra não terá acesso ao seu caminho. Deus vai te esconder no lugar secreto. Ele vai silenciar aquilo que te deseja o mal. Ele vai te fazer avançar com leveza, sem medo,
sem peso, sem interferência espiritual alguma. Se prepare. A proteção de Deus começa agora. A natureza espiritual da inveja, o ataque que vem pelo silêncio. A inveja nunca chega fazendo barulho. Ela não se anuncia, não se apresenta, não bate na porta pedindo permissão para entrar. A inveja é silenciosa, e talvez seja exatamente por isso que ela pesa tanto. Porque quando algo chega sem som, chega também sem aviso. E quando você finalmente percebe, já sente o ambiente diferente, a energia puxando para baixo, a alma inquieta, sem entender porquê. A inveja não depende de palavras. Muitas vezes ela vive exatamente no que não é dito, no sorriso que não veio, no olhar que desviou rápido demais, na conversa que secou, na presença que ficou pesada mesmo sem ninguém levantar a voz. Inveja é intenção, não é discurso. É sentimento, não é confronto. É uma sombra emocional que nasce quando alguém olha para você e não consegue lidar com o que Deus está fazendo na sua vida. E é aqui que muita gente erra. Tenta explicação racional para algo que é profundamente espiritual. A inveja não é sobre quem você é, mas sobre o que a presença de Deus na sua vida desperta no outro. A inveja não mira suas conquistas externas antes de mirar sua essência interna. Ela tenta atingir o que você carrega, sua luz, seu avanço, sua graça. E quando a Bíblia fala sobre ataques espirituais, ela não se limita ao mal evidente. Ela também descreve o mal que trabalha em silêncio, tentando minar sua confiança, reduzir seu brilho, paralisar seus passos. Porque a inveja não destrói da noite para o dia, ela desgasta aos poucos. É como um peso que você não percebe no início, mas sente depois de caminhar um pouco mais. É por isso que a alma precisa ser protegida. A pessoa invejosa nem sempre quer seu mal declarado. Às vezes, ela só não suporta ver você avançando. E mesmo sem abrir a boca, esse olhar pesa. Essa intenção pressiona, esse sentimento fere. E a palavra de Deus nos mostra que existem batalhas que não se vencem discutindo. Existem batalhas que se vencem ficando guardado. Quando alguém deseja o que não é seu, quando alguém tenta tocar o que Deus te deu, quando alguém olha para você com comparação, rivalidade ou desejo de ver sua queda, isso não se combate com respostas, justificativas ou explicações. Isso se combate com proteção espiritual. A inveja é incapaz de destruir quem está escondido no Altíssimo, mas ela cansa quem vive com o coração exposto. Ela desgasta quem carrega tudo sozinho. Ela fere quem tenta viver sem cobertura espiritual. E é por isso que Deus nos entrega armas que não fazem barulho, mas fazem efeito. Armas como o Salmo 91, que não exige confronto com o invejoso, porque neutraliza a intenção antes mesmo dela chegar até você. A inveja vem pelo silêncio, mas Deus responde com proteção. Uma proteção que não falha, não atrasa e não depende do reconhecimento do outro para funcionar. Uma proteção que cala o olhar que tenta derrubar, que corta a palavra que tenta atingir e que envolve sua vida em uma luz que nenhum sentimento contrário consegue atravessar. Sua alma não precisa viver vulnerável. Deus te cobre, Deus te oculta, Deus te livra. A inveja pode até tentar tocar, mas não encontra onde acertar quando você está escondido no lugar certo. Porque o Salmo 91 fecha a boca do invejoso. O Salmo 91 não é apenas um refúgio espiritual. Ele é um decreto de autoridade. Ele não responde ao ataque com confronto, responde com presença divina. A inveja nasce quando alguém se incomoda com o que Deus colocou em você. Ela tenta agir de forma silenciosa, através de olhares tortos, sentimentos distorcidos e palavras lançadas na intenção de diminuir sua luz. Só que o Salmo 91 anula essa energia antes que ela se aproxime.
Ele cria um campo de proteção que não depende da sua força nem da sua defesa, mas da cobertura do Altíssimo. Quando a palavra declara que você está à sombra do Onipotente, isso significa que sua vida fica oculta ao olhar que tenta ferir. Não é que o invejoso deixa de existir, é que a intenção dele perde acesso. Ele até tenta observar para encontrar fraqueza, mas não enxerga caminho algum. A inveja precisa de abertura para agir, e o Salmo 91 fecha todas elas. Ele fecha a boca de quem deseja o mal, porque coloca você sob uma luz que neutraliza a escuridão. Nada prospera contra quem está escondido em Deus. Quando o texto diz que ele te cobre com suas penas, está falando de um esconderijo espiritual que anula a intenção maligna. É como se Deus colocasse sua mão sobre você e dissesse: aqui ninguém toca. O invejoso pode pensar, supor, desejar, mas as palavras não encontram destino. A palavra diz: a fidelidade de Deus será teu escudo. Escudo não reflete apenas ataques grandes, reflete também as pequenas setas lançadas nas conversas escondidas, nos comentários insinuados, nas opiniões distorcidas sobre você. O Salmo 91 fecha a boca da inveja porque estabelece uma verdade maior do que qualquer sentimento alheio. Ele declara que quem caminha com Deus não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se explicar, não precisa justificar suas conquistas. A presença de Deus se encarrega de fazer o que sua voz não precisa fazer. A inveja tenta perturbar, mas o Salmo 91 estabelece silêncio ao redor da sua vida. O mal não encontra espaço para se alimentar. A intenção contrária perde direção. O olhar pesado perde força. E a boca que queria ferir é calada pela proteção divina. O Salmo 91 não te coloca em guerra com ninguém, te coloca acima da guerra. Ele não te dá armas humanas, te dá descanso. A inveja tenta tocar sua paz, mas a palavra declara que você está guardado. E quando Deus guarda, nenhum olhar, nenhuma palavra e nenhuma intenção podem atravessar. Aqui, a proteção não é simbólica, é real, é espiritual, é ativa, e ela já está sobre você agora. Preparação espiritual, desarmando a alma para ser protegida. Antes de receber a proteção do Altíssimo, o coração precisa ser desacelerado. A inveja não atinge apenas pelo olhar do outro, mas também pela tensão que ela desperta dentro de você. Muitas vezes, o corpo endurece sem perceber. O peito fecha, o pensamento se estreita, a alma fica em estado de alerta. É por isso que, antes de entrarmos no Salmo 91, é necessário colocar cada parte da alma em quietude para que a palavra encontre espaço para agir de forma profunda. Respire de forma lenta. Inspire com suavidade, permitindo que o ar entre como um sinal de que Deus está presente. Solte o ar como quem libera medo, defesa, pressão e pensamentos que não fazem sentido. Sinta os ombros perderem o peso que não deveria estar sobre você. Essa leveza é o início da proteção. Quando o corpo desacelera, a mente para de lutar e o espírito se abre para receber o que só Deus pode derramar. Solte também a tensão da mandíbula. A inveja costuma fazer a alma se fechar, e essa tensão cria uma sensação de vigilância constante. Mas agora você está entrando em um ambiente seguro, o espaço onde Deus cobre, guarda e silencia o mal antes mesmo que ele se aproxime. Permita que sua respiração marque um novo ritmo, um ritmo de confiança, de descanso, de entrega. Agora, dentro desse silêncio interior que começa a se formar, deixe que a certeza da presença de Deus ocupe o lugar onde a inquietação estava. Ele se aproxima quando o coração se aquieta. Ele cobre quando a alma para de brigar. Ele protege quando você deixa de se defender sozinho. Você não precisa provar nada a ninguém.
Não precisa disputar território. Não precisa rebater olhares ou palavras. Deus faz isso por você. E Ele faz melhor do que qualquer esforço humano. Ao desarmar a alma, tudo o que o invejoso tentou lançar perde força. Porque a inveja se alimenta de vulnerabilidade emocional. Mas quando a alma descansa na proteção divina, o mal perde o caminho. Agora você está pronto para receber cada palavra do Salmo 91 como um escudo vivo sobre a sua casa, a sua mente e o seu espírito. Leitura lenta e profética do Salmo 91. Quando começamos a ler o Salmo 91 de forma lenta, pausada e aplicada ao coração, não estamos apenas pronunciando palavras antigas. Estamos tocando uma verdade espiritual que atravessa séculos e continua viva. Cada verso carrega uma promessa de Deus que cala a inveja, desarma a intenção maldosa e cobre você com uma proteção que ninguém consegue romper. Agora, permita que cada palavra penetre na sua alma como se fosse dita diretamente para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você repousa espiritualmente em Deus, nenhum olhar contrário consegue atingir o seu equilíbrio. O esconderijo do Altíssimo é o lugar onde a inveja perde a força, porque o invejoso não enxerga quem está guardado no secreto. Você descansa à sombra de um Deus que vê antes, age antes e protege antes de qualquer ataque se aproximar. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa palavra elimina a necessidade de se justificar. Você não precisa se defender, não precisa se explicar, não precisa provar nada. O Senhor é sua fortaleza. A inveja tenta abalar quem vive inseguro, mas quando sua confiança está firme em Deus, nenhuma intenção contrária encontra espaço para entrar. Deus é o seu refúgio. É Ele quem fala por você quando você escolhe o silêncio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A inveja é como um laço invisível, uma armadilha emocional que tenta cercar seus passos. Mas o Senhor desfaz todo o laço antes mesmo de você enxergar o perigo. Nenhum plano escondido prospera. Nenhuma palavra por trás das cortinas tem poder contra aquele que Deus guarda. O Senhor te livra não apenas do ataque, mas da intenção de quem tentou lançá-lo. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo das asas de Deus, você se torna invisível ao mal. O olhar que tenta ferir não te encontra. A palavra que tenta diminuir você perde o caminho. A inveja procura por fragilidade, mas encontra um abrigo que não pode atravessar. A cobertura divina não cria apenas proteção, cria silêncio em torno do seu nome, silêncio que desarma o invejoso. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus sobre você é o escudo que desfaz toda mentira, comparação ou julgamento. Ele te ergue por motivos que ninguém pode contestar. O que Deus declara sobre sua vida é mais forte do que qualquer opinião. O escudo da verdade não bloqueia apenas ataques visíveis, bloqueia a energia negativa que vem de corações que não conseguem lidar com o que Deus te entregou. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. A seta pode ser uma palavra, um comentário, um olhar torto, mas você não precisa temer. Deus neutraliza toda seta que sai da inveja antes que ela encontre seu destino. Ele te dá paz no momento em que outros esperam sua queda. Ele sustenta o seu caminhar quando outros desejam vê-lo tropeçar. Nada do que é lançado contra você chega até o seu espírito. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que você pode estar cercado de intenções contrárias, mas nenhuma delas tocará sua vida. Deus não apenas protege, Ele filtra o que chega até você.
A inveja cai antes de te alcançar. A palavra negativa perde força antes de tocar seu coração. O desejo de queda se desfaz antes de se aproximar dos teus passos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você não precisa revidar, discutir ou se desgastar. Deus faz justiça sem que você mova uma palavra. A proteção divina coloca você em um lugar onde o invejoso se desgasta sozinho, porque suas intenções não encontram onde se sustentar. Deus coloca limites onde você nem percebe, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. A proteção não é fruto de força emocional, é fruto de permanência espiritual. Habitar em Deus é viver numa posição onde a inveja não opera, porque a luz da presença dele dissipa qualquer sombra que tente se formar ao seu redor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui está o selo. O mal pode ser desejado, mas não prospera. A inveja pode ser direcionada, mas não entra. O peso espiritual do olhar negativo se desfaz antes de se aproximar da sua casa, da sua mente, da sua vida. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Existe vigilância divina ao seu redor. Quando alguém deseja sua queda, os anjos seguram você. Quando alguém espera sua derrota, os anjos te sustentam. Nada coloca a mão em você sem passar pela permissão de Deus. Esse é o poder do Salmo 91. Ele não só protege, ele silencia, ele fecha a boca, ele desarma, ele torna ineficaz tudo aquilo que foi direcionado contra você. Oração guiada para neutralizar olhares e palavras mal intencionadas. Quando você entra nesta parte da oração, permita que seu coração fique totalmente acessível ao toque de Deus. Não lute contra pensamentos, não tente controlar sensações internas. Apenas permaneça presente. Agora, imagine que a presença do Altíssimo envolve o ambiente em que você está. Nada força seu caminho até você. Nada invade o seu interior sem a permissão daquele que te guarda. E é diante dessa presença de autoridade que eu oro por você. Senhor, coloca a tua mão sobre esta vida. Tira o peso que veio de palavras tortas, insinuações, comentários disfarçados, comparações maldosas e intenções escondidas. Remove as marcas que a alma guardou em silêncio. Tu conheces cada olhar que tentou diminuir, cada ambiente que ficou pesado sem explicação, cada sensação estranha que chegou sem motivo aparente. É agora que pedimos que toda energia contrária seja neutralizada pela tua luz. Fecha a boca da inveja. Cala a voz da maldade. Silencia toda língua que se levantou contra esta pessoa, seja na presença, seja na ausência, seja por discurso insinuado ou por pensamento carregado de intenção destrutiva. Que nenhuma palavra solta encontre espaço na alma deste filho teu. Que nenhum desejo de queda encontre lugar para se firmar. Que toda seta emocional, espiritual ou verbal se quebre antes de tocar o coração. Cobre este filho com a tua sombra poderosa. Guarda a mente. Protege o espírito. Que toda intenção de confusão se desfaça. Que toda tentativa de minar a autoconfiança seja anulada. Que nenhuma comparação injusta tenha força. Que nenhuma opinião maldosa encontre caminho. Que a luz do Senhor neutralize absolutamente tudo o que foi direcionado, com inveja, disputa ou ressentimento. Coloca um escudo entre esta vida e qualquer um que a deseje por baixo. Permite que o olhar invejoso perca a força quando tentar se aproximar. Tira o vigor de toda palavra mal intencionada antes que ela alcance o destino. Faz com que ambientes pesados se tornem impotentes diante da tua presença. Onde havia sombra,
traz claridade. Onde havia intenção contrária, levanta proteção. Onde havia ameaça, declarações proféticas de blindagem. Quando a alma já começou a respirar mais leve e o coração percebe que Deus está assumindo o controle, chega o momento em que a fé precisa ser estabelecida como um muro espiritual, firme, inabalável, impossível de atravessar. É aqui que as declarações proféticas atuam, não como frases soltas, mas como sementes lançadas dentro da mente, moldando pensamentos, quebrando influências e recolocando a identidade no lugar certo. Cada frase que será proclamada agora funciona como um escudo, que não apenas protege, mas reposiciona o espírito em segurança. Não são palavras de coragem humana, mas verdades espirituais que alinham o coração ao cuidado do Altíssimo. À medida que você escuta cada declaração, permita que ela entre como se Deus estivesse colocando um selo sobre a sua vida. Um selo que o mal não pode romper, que a inveja não consegue atravessar e que nenhum olhar contrário consegue violar. A fé não cresce no barulho, ela cresce na convicção. E essas declarações são convicções espirituais colocadas em forma de palavras, capazes de mudar um ambiente interno inteiro. Eu declaro que você está guardado por Deus, não protegido por acaso, não amparado por sorte, mas guardado pelo próprio Altíssimo, que vê onde seus olhos não alcançam e conhece intenções que você jamais perceberia sozinho. A proteção de Deus não depende do comportamento dos invejosos, mas da fidelidade dele, e essa fidelidade nunca falhou. Eu declaro que nenhuma palavra contrária tem permissão para tocar sua mente, nenhum comentário distorcido, nenhuma intenção escondida, nenhum desejo de queda. O que é dito contra você perde força antes de chegar ao seu coração. Palavras mal intencionadas batem na superfície da sua alma e caem sem produzir efeito. Não criam raiz, não acumulam peso, não deixam marcas. Eu declaro que sua vida está escondida sob as asas do Altíssimo. A inveja procura o brilho para apagar, mas quando Deus é o brilho, ninguém consegue tocar. Sua luz não é ameaçada por quem não entende o seu propósito. Sua trajetória não se dobra ao ciúme de ninguém. E mesmo quando tentarem te diminuir em pensamentos, você permanece inalcançável, porque Deus te cobre completamente. Eu declaro que toda força contrária perde intensidade quando se aproxima de você. É como chegar diante de um muro invisível levantado pelo Senhor. O invejoso pode até levantar intenções, mas nenhuma delas atravessa o escudo que Deus coloca ao seu redor. Elas se desfazem antes de tocar. Elas se cansam antes de alcançar. Elas quebram antes de atingir. Eu declaro que a palavra de Deus fala mais alto sobre sua vida do que qualquer olhar torto. Sua história não está na boca de quem te deseja mal. Está nas mãos de Deus. Nenhuma narrativa externa define você. Nenhuma opinião alheia limita seu progresso. Nenhum sentimento negativo direciona seu futuro. Eu declaro que toda inveja que foi lançada contra você perde autoridade agora. Não importa se veio por palavras, pensamentos, comparações silenciosas ou sentimentos ocultos. Você não está exposto, você está blindado. E essa blindagem não depende do seu esforço, depende da presença constante do Altíssimo ao seu redor. Eu declaro que seu caminho permanece aberto, mesmo quando tentarem fechar. Que sua força permanece intacta, mesmo quando tentarem enfraquecer. Que sua paz permanece inteira, mesmo quando tentarem roubar. O mal não define limites sobre quem Deus protege. Essas declarações não são desejos. Elas são verdades espirituais ativadas pela fé. À medida que você as recebe, a inveja perde espaço e a proteção de Deus ocupa tudo. Agora, deixe seu espírito absorver cada palavra como quem veste uma armadura nova,
firme, forte e impossível de romper. Silenciosa, estabelece vitória. Senhor, guarda os caminhos. Acompanha cada passo. Que nenhuma armadilha emocional se feche. Que nenhum laço se prenda. Que nenhuma tentativa de desgaste tenha sucesso. Declaro em teu nome que todo espírito de inveja retrocede. Declaro que toda perturbação sem explicação se dissolve. Declaro que a paz do Senhor ocupa o lugar que antes estava ameaçado. Coloca a autoridade espiritual sobre esta casa, que o ambiente seja blindado, que a porta seja guardada, que a energia se mantenha leve, limpa e protegida, que toda pessoa que entra perca a força de qualquer intenção negativa, que apenas o que vem do bem permaneça, que o que nasce da inveja enfraqueça e desapareça. E agora, Senhor, sela esta vida com a tua paz, sela com tua presença, sela com tua proteção. Cada área sensível do coração é entregue a ti, cada lugar vulnerável é coberto, cada ferida escondida é tocada, cada medo silencioso é tratado, nada fica exposto, nada fica aberto, nada fica sem proteção. A tua mão cobre, a tua voz acalma, a tua luz guarda. Que esta pessoa sinta agora o peso do ataque caindo por terra. Que perceba dentro de si um silêncio novo, um descanso que antes não estava presente, uma confiança que nasce na alma como resposta direta da tua intervenção. Nada que se levantou permanece, nada que foi enviado prospera, nada que foi desejado contra esta vida encontra caminho. O Senhor está aqui, o Senhor cobre, o Senhor protege, o Senhor guarda. O Senhor cala na inveja, o Senhor levanta em honra, o Senhor sustenta em pé, o Senhor fortalece o interior, e assim será. Visualização guiada. Deus te tornando invisível ao mal. Há momentos em que a proteção de Deus não se manifesta apenas como um escudo. Ela se manifesta como invisibilidade espiritual. Não invisibilidade de corpo, mas invisibilidade de intenção. É quando quem deseja o mal simplesmente não consegue ver seus passos, não acessa seus caminhos, não entende seus movimentos, não alcança sua paz. E agora, quero que você permita que sua mente caminhe comigo para dentro dessa atmosfera. Respire devagar. Deixe o ar entrar. Perceba o seu corpo soltando a tensão acumulada. Sinta a respiração abrir espaço dentro de você. Agora, imagine o seu ambiente ficando mais silencioso, como se uma presença suave pousasse no ar ao seu redor. Uma presença que não pressiona, mas envolve. Uma presença que não exige, mas acolhe. Visualize com calma uma luz surgindo perto de você. Ela não é agressiva, não fere os olhos, não invade. É uma luz que se expande com gentileza. Veja essa luz tocando seus pés, subindo pelas pernas, alcançando o peito, o pescoço, a cabeça. Uma luz constante, firme, pura. Ela te cobre de cima a baixo. Sinta essa luz preenchendo o espaço ao redor, formando um círculo de proteção que ninguém consegue atravessar. Essa luz não se explica pela lógica humana. Ela é a manifestação da promessa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Agora, imagine que essa luz se torna mais densa, mais brilhante, mais viva. Não para te expor, mas para te esconder. Você está sendo ocultado espiritualmente. Deus está te tornando invisível ao olhar mal intencionado. Invisível ao comentário distorcido. Invisível à energia pesada da inveja. Invisível a toda seta emocional que tentaram lançar. Perceba como essa luz funciona. Quando alguém tenta te acessar com intenção negativa, ela encontra apenas um vazio de Deus entre você e a pessoa.
como se houvesse um espelho espiritual refletindo a intenção de volta para onde veio. Nada penetra, nada invade, nada te toca. Essa luz é o próprio Deus cobrindo você. Agora imagine que essa luz se expande, não apenas sobre você, mas ao redor dos seus caminhos, como se cada porta que você atravessasse estivesse marcada pela proteção divina. Onde você passa, a inveja perde força. Onde você pisa, o mal perde acesso. Onde você respira, a intenção contrária se desfaz. Sinta a leveza que essa visão traz. Sinta como a sensação de ameaça desaparece. Sinta como a ansiedade que antes vinha do olhar dos outros começa a perder poder. Você não precisa combater ninguém. Deus não te chamou para a guerra emocional com pessoas. Deus te chamou para viver debaixo da presença que te esconde, te guarda, te conduz. E agora, visualize algo ainda mais profundo. Imagine que na sua frente existe uma estrada iluminada. Você caminha por ela, cada passo envolto nessa luz. Atrás de você, a mesma luz se fecha, como se apagasse seus rastros. Quem deseja o mal não encontra seus passos. Quem deseja te acompanhar não te alcança. Quem deseja te prejudicar não encontra o caminho até você. Você está oculto pelo Altíssimo. Essa invisibilidade espiritual não te afasta do mundo. Ela te afasta da intenção maligna. Ela te afasta do desejo de queda. Ela te afasta da manipulação, da disputa velada, da palavra torta. É como se Deus dissesse: eu cuido do que você não consegue ver. E enquanto essa luz te envolve, você sente que algo dentro de você se alinha. A alma se acomoda. A mente se aquieta. O coração entende que está guardado. Permaneça dentro dessa luz. Deixe que ela se torne parte de você. Visualize-a cobrindo a sua casa, sua cama, seus projetos, sua mente. Visualize Deus te tornando invisível ao mal hoje. Invisível ao que tenta te derrubar. Invisível ao que tenta te consumir. Invisível ao que tenta roubar sua paz. Respire fundo. Abra espaço interno para essa certeza. Você está escondido no Altíssimo. Silêncio. Terapêutico de proteção. Silêncio não é ausência. Silêncio é ambiente. É território onde Deus trabalha em profundidade. É no silêncio que a alma respira sem pressão, sem julgamento, sem olhares pesados rondando o coração. Agora, enquanto você permanece aqui, permita que este momento se torne um abrigo seguro. Nada te pede resposta. Nada exige reação. Nada exige que você se defenda. Este é o espaço em que Deus faz o que só Ele pode fazer. Perceba como o corpo começa a entender que não precisa lutar. Há horas em que as palavras sustentam, mas existem horas em que as palavras precisam sair do caminho para que o próprio Espírito Santo conduza o que a mente não consegue organizar. E é isso que começa a acontecer agora. O silêncio que envolve este momento não é vazio, é presença, é proteção. É Deus colocando um muro de paz ao seu redor. Enquanto a música se mantém suave ao fundo, imagine que cada nota toca lugares internos que você nunca mostrou para ninguém. Lugares onde você guardou sustos, mágoas, injustiças, olhares atravessados, frases que não saíram da cabeça, sensações que você não sabia explicar. Cada som está limpando um pouco desse peso. Cada pausa está acalmando o excesso que você carregou por tanto tempo. Não lute para se concentrar. Não tente controlar a respiração. Basta permitir. Permitir que Deus retire a pressão. Permitir que Ele feche portas que você não via, mas que estavam abertas. Permitir que Ele silencie tudo aquilo que tentava te confundir. O silêncio é a forma como Deus deixa claro: eu estou aqui. Nenhuma voz contrária terá espaço agora.
Sinta a tranquilidade se aproximando do peito. Sinta como o ritmo do coração começa a acompanhar a suavidade desse ambiente. Sinta que os pensamentos ficam mais lentos. A mente tenta se levantar, mas logo volta a repousar. Isso é Deus acalmando o território interno. Ele está cortando fios invisíveis de ansiedade, de perturbação, de vigilância exagerada. Ele está fechando brechas por onde a inveja tentou entrar. Permita que este silêncio cubra sua casa. Imagine uma quietude descendo sobre cada parede, cada cômodo, cada canto. Uma quietude que não assusta, mas guarda. Nada entra, nada perturba, nada te alcança. É como se a própria presença de Deus ocupasse o espaço, colocando tudo no lugar. O silêncio de Deus não é o silêncio do abandono, é o silêncio da proteção. Quando Ele silencia o ambiente, é porque Ele está trabalhando no invisível. Agora, lentamente, deixe a alma encostar. Esse é o instante em que você não precisa se defender de nada. O olhar invejoso perde força quando encontra o escudo da paz. A palavra mal intencionada se cala diante da autoridade de Deus. O peso que alguém tentou colocar sobre você não encontra mais espaço para se fixar. Há uma blindagem invisível acontecendo. Você está sendo guardado de dentro para fora. Se alguma lembrança pesada tentar surgir, deixe-a passar como um barco em águas profundas. Ela não precisa de explicação agora. Não precisa de resposta. Nada compete com a presença de Deus. A presença dele ocupa tudo. O temor sai. A vigilância interior solta. O corpo entende que está em segurança. A alma entende que está em refúgio. Permaneça nesse silêncio como quem se entrega aos braços de um pai que sabe exatamente do que você precisa, mesmo quando você não sabe como dizer. Sinta o ar entrando, saindo e leve a atenção de volta a este espaço protegido. Você não está sozinho. Você não está exposto. A inveja perdeu o caminho quando esse silêncio chegou. Agora, descanse por um instante. Apenas fique. Deus está aqui. Ele te guarda. Nenhuma voz contrária tem acesso ao lugar onde você está. Palavra final de confiança e vitória. Quando a oração já abriu espaço, quando o coração desacelerou e quando a alma já sente o peso da inveja se desfazendo, é neste ponto que a palavra de Deus precisa selar tudo o que foi plantado. Agora a sua mente está mais clara, o seu espírito está mais sensível e o seu coração consegue ouvir com nitidez aquilo que Deus sempre esteve dizendo. Esta é a hora em que você recebe a certeza de que não está exposto, não está vulnerável e não está caminhando sozinho. A presença do Altíssimo está sobre você de forma real e constante, e é essa presença que fecha caminhos de ataque, cala palavras de desânimo e desarma intenções contrárias antes mesmo que elas cheguem perto de você. Há momentos na vida em que a injustiça parece falar mais alto do que a fé e a inveja parece ganhar força nas sombras. Mas cada passo do justo é acompanhado pelo olhar atento de Deus, e nada que vem carregado de maldade permanece de pé diante de quem anda na verdade. Deus não permite que a escuridão tenha voz sobre quem Ele ama. Ele não deixa que a intenção oculta se transforme em impacto real. Ele não permite que nenhuma energia contrária se estabeleça na sua história. A presença de Deus vai à frente, neutralizando o que você não vê e fortalecendo você por dentro, para que sua paz não seja roubada por olhar nenhum. Talvez você tenha passado por situações em que sentiu o ambiente pesar. Pessoas que antes estavam perto começaram a agir de forma estranha. Palavras que pareciam pequenas vieram carregadas de intenção. Mas agora, neste momento, você está sendo coberto pelo Deus que conhece tudo
vê tudo e age antes de tudo. Ele vai diante de você abrindo caminhos e fechando portas que não deveriam estar abertas. Ele protege aquilo que você não consegue enxergar e te livra de guerras que você nunca saberá que existiram. Quando Deus coloca sua mão sobre alguém, não há inveja que permaneça, não há desejo de queda que prospere, não há julgamento que se sustente, porque a autoridade de Deus silencia toda a acusação, interrompe toda tentativa de desgaste e corta pela raiz qualquer semente de maldade lançada contra você. O que Deus guarda, ninguém toca. O que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus cobre, ninguém descobre. E hoje você está debaixo dessa cobertura. A sua caminhada está sendo iluminada pelo Altíssimo, e toda sombra que tentou acompanhar seus passos perde força agora. A luz de Deus expõe o que estava escondido, bloqueia o que estava se formando e derruba o que tentava se levantar. Ele te sustenta com firmeza, te envolve com cuidado e te fortalece por dentro para que nada externo consiga abalar aquilo que ele está construindo na sua vida. O seu coração está seguro nas mãos do Pai, e essa segurança não depende das circunstâncias nem da opinião das pessoas. Depende somente da fidelidade de Deus, e essa fidelidade nunca falha. Receba esta verdade. Deus está à frente do seu caminho. Ele te guarda no trajeto, te protege nas decisões e te cobre nos ambientes onde você não consegue se defender sozinho. Ele fecha a boca da inveja antes que ela se transforme em ameaça. Ele anula palavras contrárias antes que elas encontrem espaço. Ele torna inofensiva toda intenção escondida. Você está guardado pelo Deus que vê o oculto, que conhece os corações e que age com justiça perfeita. Agora, descanse nessa certeza. Nada toca sua paz. Nada alcança sua energia. Nada se aproxima do que Deus está protegendo. Caminhe com confiança. Viva com leveza. Durma com tranquilidade. O Altíssimo está com você. E quando o Altíssimo guarda, nenhum inimigo se sustenta, nenhuma inveja permanece, nenhum mal prevalece. Você está guardado, protegido e fortalecido. Ato de fé. A fé cresce quando é expressada, e a alma se fortalece quando assume diante de Deus a verdade que acabou de receber. Depois de tudo que você viveu nesta oração, depois de sentir a proteção, a luz, o descanso e a presença do Altíssimo cercando a sua mente e o seu espírito, agora é o momento de selar aquilo que Deus já começou a fazer em você. O ato de fé que eu te convido a fazer não é sobre exposição, não é sobre se mostrar, não é sobre provar nada para ninguém. É sobre reafirmar diante do céu que você crê na proteção que te cobre e na autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Há momentos em que a fé precisa ser silenciosa, mas há outros em que ela precisa ser declarada. Não para convencer alguém do lado de fora, mas para fortalecer algo dentro. Quando você escreve, quando afirma, quando registra o que Deus está fazendo no seu interior, você cria um marco espiritual, um sinal, um lembrete. É como colocar uma pedra de memória no caminho, algo que diz: aqui Deus me tocou. É isso que você está prestes a fazer agora. Por isso, quando eu te pedir para declarar sua fé nos comentários, não pense nisso como uma formalidade. Não pense como uma etapa técnica de vídeo. Entenda que isso faz parte da sua libertação. Faz parte da sua blindagem espiritual. Faz parte da luz que Deus acendeu dentro de você e que nada, absolutamente nada, poderá apagar. Enquanto muitos falam sem pensar, você vai registrar de forma consciente, intencional e espiritual aquilo que deseja viver daqui para frente. Proteção, paz, segurança, vitória e descanso. Escrever a frase que eu vou te pedir
É como dar um passo para dentro da cobertura do Altíssimo. É como dizer para a sua própria alma: eu recebi esta palavra, ela é minha, ela faz parte de mim. É como fechar a porta para tudo que tentou te atingir. É como declarar para o mundo espiritual: eu estou guardado. É simples, mas é profundo. É curto, mas é poderoso. E é exatamente por isso que transforma. Por isso agora eu te convido a fazer esse ato de fé. Não é para agradar pessoas, não é para cumprir um ritual. É para selar o que Deus está fazendo. Se a proteção do Altíssimo tocou o seu coração, se você sentiu o peso da inveja caindo, se você percebeu sua mente sendo envolvida pela paz de Deus, se você entendeu que o Salmo 91 não é apenas um texto, mas uma cobertura real, escreva nos comentários de forma consciente e com fé: eu estou coberto pelo Altíssimo. Essa frase é sua declaração, é sua semente, é sua resposta ao que Deus fez. É a palavra que fecha a porta da inveja e abre a porta do descanso. Quando você escreve, você concorda com Deus. Quando concorda com Deus, o inimigo perde território. Quando perde território, você avança. E quando avança, nada te detém. Declare com fé, escreva com convicção. Faça disso um marco espiritual na sua vida. E enquanto você escreve, creia: algo está sendo quebrado, algo está sendo selado, algo está sendo renovado dentro de você. Encerramento sagrado de proteção. Agora, permita que sua alma repose no silêncio que nasce da presença de Deus. Não existe mais urgência, não existe mais disputa, não existe mais inquietação ao seu redor. O Altíssimo está cobrindo a sua vida com uma paz que não depende das circunstâncias, não depende das pessoas, não depende de elogios ou rejeições. É uma paz que vem dele e quando vem dele, nada nem ninguém consegue remover. Respire fundo e perceba como tudo ao seu redor começa a se aquietar. A mente desacelera, o peito desarma, a alma encontra um lugar seguro para descansar. É nesse espaço que Deus trabalha. É nesse espaço que a inveja perde força. É nesse espaço que a proteção do Altíssimo se torna mais real do que qualquer sombra que tenha tentado se aproximar de você. A presença de Deus agora envolve seu corpo como um escudo de luz. É uma luz silenciosa, porém firme. Nada atravessa essa luz. Nenhum olhar mal intencionado consegue ultrapassá-la. Nenhuma palavra distorcida tem poder dentro desse círculo de proteção. Você está guardado. Você está separado. Você está escondido nas asas do Altíssimo. Deixe que o seu corpo sinta essa segurança. Permita que sua respiração acompanhe a suavidade desse momento. Deus está aqui, e onde Deus está, a inveja perde voz, perde força, perde influência. Toda a intenção maligna se desfaz antes mesmo de chegar perto de você. E o que antes parecia ameaça, agora desaparece como poeira soprada pelo vento. Enquanto você permanece neste descanso, o Senhor fortalece o seu caminho. Ele firma seus passos. Ele limpa o ambiente ao seu redor. Ele coloca limites espirituais, aqueles que sua visão não alcança, mas seu espírito reconhece. Limites que impedem qualquer energia de perturbação, qualquer sombra, qualquer olhar nocivo de tocar o seu destino. Você está protegido por algo muito maior que você. Você está protegido pelo próprio Deus. Este é o momento em que a sua alma pode soltar todo o peso, toda a tensão, toda a vigilância excessiva. Você não precisa se defender. Você não precisa revidar. Você não precisa provar nada. Deus já fez isso por você. O Altíssimo já colocou honra onde tentaram lançar ofensa. Já colocou luz onde tentaram espalhar sombra. Já colocou firmeza onde tentaram gerar insegurança. Permita que essas palavras desçam ao mais profundo do seu coração. Você não está vulnerável. Você não está exposto.
Você não está sozinho. O Altíssimo vela o seu descanso, guarda seu amanhecer, sustenta seus passos. A proteção que Ele coloca sobre você não falha, não enfraquece, não se rompe. Ela permanece noite e dia. Agora entregue o restante da sua noite ou do seu dia nas mãos de Deus. Deixe que Ele continue aquilo que começou enquanto você ouvia esta oração. Deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer. Você não precisa controlar nada. O cuidado dele é maior do que qualquer ameaça. A graça dele é maior do que qualquer intenção contrária. O zelo dele é maior que qualquer olhar de inveja. Apenas descanse. O Altíssimo te cobre, o Altíssimo te guarda, o Altíssimo te protege, e nada, absolutamente nada, terá poder contra você.